E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. E é claro, fica aqui o nosso pedido para você se inscrever, se ainda não fez isso, curtir esse vídeo, compartilhá-lo e considerar se tornar membro do canal, quem sabe participar da Escola de Capacitação Teológica, o melhor e mais acessível curso livre de teologia da internet. Você também pode me seguir lá no Instagram, onde eu também posto conteúdos teológicos. E hoje eu quero aproveitar esse espaço e esse vídeo para a gente refletir sobre um texto bíblico, e não só um texto bíblico, mas uma definição teológica bastante importante, que é sobre a fé. Você certamente, se chegou até aqui nesse vídeo, você ou tem fé ou tem algum interesse sobre a fé. E é claro, a fé é um tema bastante importante, não só para o cristianismo, mas para todas as manifestações religiosas. É claro que você pessoalmente já refletiu sobre a fé, já se pegou pensando sobre a fé. E o texto em questão é Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que fala: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. E esse versículo ele é também bastante interessante, porque ele vai dar abertura a um dos capítulos mais conhecidos do Novo Testamento, que é justamente a galeria dos heróis da fé, que o autor aos Hebreus nos expressa, nos expõe. Você, com toda certeza, se é uma pessoa cristã e principalmente se é uma pessoa evangélica, já deve ter lido, repetido e usado esse versículo para falar acerca da fé. Mas eu tenho certeza que você nunca parou para pensar em algumas implicações que esse versículo possui para cada um de nós. Primeiro, que esse versículo não fala sobre qual fé ele está expressando. O versículo simplesmente fala que a fé é o firme fundamento. Você provavelmente tem uma fé cristã. Você provavelmente tem uma fé católica, evangélica, pentecostal, mas nem todas as pessoas têm essa mesma fé. Tem muitas pessoas que têm uma fé budista, uma fé espírita, uma fé dos cultos afro-brasileiros. Muitas pessoas têm uma fé muçulmana. E para essas pessoas, igualmente, essa fé é um firme fundamento. É algo que lhes ajuda a entender a vida e a explicar aquilo que dá sentido às suas vidas e às suas existências. É claro que cada um interpreta essa fé de uma maneira muito peculiar e até unilateral. Uma vez que a pessoa é cristã e tem, claro, evidentemente, a Bíblia como um livro sagrado, ao ler esse versículo, ela já interpreta que esta fé é a fé cristã. E é claro que, muito provavelmente, o autor dessa passagem também partia do ponto de vista, do ponto de partida, de que a fé que lhe era comum é que era o firme fundamento das coisas que não se esperam. Agora tem uma outra surpresa para você que é cristão e que garante que a fé que esse versículo fala é a fé cristã. Pois é, esse autor era um autor de origem judaica que está escrevendo para uma comunidade judaica e que tem como referência os princípios da fé judaica. Para esse autor, a fé judaica é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Isso fica mais claro ainda quando eu entendo que essa é a carta aos Hebreus. E fica mais claro ainda quando eu entendo que em toda a carta aos Hebreus o autor usa argumentos e elementos hebraicos, judaicos, da fé judaica. Fica mais claro ainda quando eu continuo lendo o capítulo 11 e eu percebo
que essa é a galeria dos heróis da fé judeus do Antigo Testamento. Se você ler esse capítulo, você vai perceber que só tem personagens da fé judaica. Pois é, e por isso ele parte desse pressuposto. Agora, esse texto não é tão resumido quanto alguns podem interpretá-lo. Esse texto não é tão superficial quanto alguns podem achar. Muitas vezes você já deve ter ouvido, e quem sabe até falado nesse texto, incentivando as pessoas a usarem a sua fé para obter benefícios divinos, para usar a sua fé para obter uma cura, para obter a casa própria, para obter um carro novo, para obter um novo emprego, ou seja, usou esse versículo para estimular as pessoas a conseguir dádivas. E será que é disso que esse versículo e o texto todo está falando? Muitas pessoas entendem esse versículo como sendo a fé um mecanismo de se obter coisas, de se obter dádivas. E é claro que todos nós queremos e precisamos de dádivas, de saúde, de uma casa própria. É claro que todos nós precisamos de um bom emprego, todos nós queremos isso. Porém, será que é através da fé, segundo esse versículo, que nós obtemos essas coisas? Será que o versículo está falando sobre pessoas que alcançaram dádivas e conquistaram coisas através da fé? Não necessariamente. Esse texto, se você continuar lendo, o texto vai apresentar várias e várias personagens do Antigo Testamento que usaram a sua fé para crer em Deus. E eles entram para a galeria dos heróis da fé porque eles creram e foram salvos pela fé, mesmo tendo sido antes da manifestação histórica de Jesus de Nazaré. Creram em Deus e por isso foram salvos, porque muitas pessoas perguntam como era a salvação antes de Jesus. A salvação antes de Jesus também era pela fé no Pai de Jesus Cristo, mesmo que aquelas pessoas ainda não sabiam que ele era o Pai de Jesus, porque essa manifestação histórica é posterior. E hoje a salvação continua sendo pela fé na pessoa de Jesus. A salvação não tem pré-requisitos, a salvação não se é conquistada por méritos e nem tem coisas que eu devo fazer ou deixar de fazer como garantia da salvação, porque a salvação não é pelas obras, como o Novo Testamento cansa de falar e as igrejas, de um modo em geral, cansa em ignorar. A salvação é pela fé na pessoa de Jesus e isso é graça de Deus e não está condicionada a nenhum esforço ou sacrifício humano, porque é graça, é dádiva e nós a alcançamos pela fé na pessoa de Jesus. Pelo menos é isso que a salvação cristã no Novo Testamento e na teologia cristã afirmam. Uma vez eu fui surpreendido por um aluno quando ele me ouviu falando essas coisas e ele disse, poxa, mas será que assim nós não limitamos demais a fé e achamos que a fé só vale para a salvação? E aí eu disse para ele, bom, Jesus disse que aquilo que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. E ele não estava falando de cura, de prosperidade, de obtenção de algum bem material. Ele estava falando da salvação. O que é impossível para os seres humanos, Deus, por sua iniciativa, tornou possível. E cabe a nós aceitar e receber pela fé. Se a fé é esse elemento dado por Deus para que nós possamos usufruir da vida eterna, que era impossível para o ser humano, como pode a fé ser um fator limitador? Não. Porque se obtém coisas materiais por vários outros
processos que não necessariamente a fé, se obtém dádivas e benefícios por vários outros motivos. Agora, a salvação é somente pela fé. Portanto, limitar a fé é dizer que ela é usada para ter coisas, carro, celular, casa própria. Isso é limitar a fé, porque a fé vai muito além disso. A fé tem a ver com salvação e vida eterna. E quando nós não pensamos na fé nesse sentido, é que nós estamos limitando tragicamente o que é a fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso nem vem de nós, é dom de Deus. Portanto, a fé que é o fundamento da salvação, daquilo que eu não vi, daquilo que eu espero pela fé. É a fé que me garante, que mantém a esperança de que aquilo que eu ainda não vi, a salvação, de que aquilo que eu espero, a vida eterna, um dia ela se concretizará, pois como diz Oscar Cullmann, a salvação ela é já e ainda não. Ela já está presente em nós como esperança, mas ainda não foi concretizada. E pela fé nós esperamos que um dia será concretizado. Essa é a reflexão desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e compartilhe esse conteúdo. Em breve nos encontramos por aqui. Tchau!